transferências feitas às contas de familiares deixaram de acontecer mais de 6 meses antes de Adriana aparecer na vida de Arthur. Pela ordem, excelência, eu protesto. Eu não posso aceitar uma manobra desonesta imposta pelo meu pai a essa altura do campeonato. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando me arrolou como testemunha da acusação. Claro que ele sabia. Pensa pelo lado bom, Pedro. A gente se livrou de um testemunho de acusação. Eu não consigo ficar presa mais esse tempo. O que o Tom tá fazendo aqui? Quem é esse cara? Ainda mais com testemunho de acusação, eu e o Pedro, a gente nunca falou dele. Ele é o marido da minha melhor amiga, da Helenice. Por você e pelo Pedro, que eu vou dar meu melhor. Então faz isso mesmo, Kleber. Porque a partir de agora, a minha vida depende de você. Você acredita que uma pessoa inocente pode perder tudo da noite para o dia por causa da ambição da mentira e da sede de vingança de quem deveria proteger a justiça? Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer em Quem Ama Cuida. Enquanto Adriana luta para provar sua inocência, pessoas poderosas movimentam os bastidores para destruí-la de uma vez por todas. E o mais assustador é que o verdadeiro perigo ainda nem mostrou toda a sua força. A história entra em uma fase devastadora quando o julgamento de Adriana chega ao seu momento mais decisivo. Mesmo diante das inúmeras dúvidas que cercam a morte de Arthur, Pilar continua determinada a transformar a terapeuta na principal culpada do caso. Ao mesmo tempo, Ademir movimenta suas peças nas sombras, para garantir que o resultado seja exatamente o que ele deseja. Tom, que aceitou participar da armação, recebe dinheiro em troca do depoimento falso. O rapaz acredita que ninguém descobrirá a verdade, mas Pedro começa a desconfiar que existe algo muito errado acontecendo por trás daquele testemunho. Quanto mais ele investiga, mais percebe que seu próprio pai pode estar envolvido numa das maiores injustiças de sua vida. Enquanto isso, Adriana tenta manter a dignidade, mesmo cercada por acusações. Otoniel se torna um dos poucos que continuam acreditando nela e enfrenta Pilar sem medo. As discussões entre os dois ficam cada vez mais intensas, revelando feridas antigas e uma guerra familiar que parece não ter fim. No meio desse caos, Pedro não consegue mais esconder seus sentimentos. Diante da mulher que ama, ele finalmente abre o coração. Eu não vou desistir de você, Adriana. Nem hoje, nem nunca. As palavras emocionam Adriana profundamente. Ela sabe que Pedro está arriscando tudo para ajudá-la, mas também entende que o caminho deles está cercado de obstáculos. Mesmo assim, o sentimento entre os dois cresce a cada dia. Mas então acontece o impensável. O tribunal anuncia a sentença. Apesar das inconsistências do processo e das dúvidas sobre as provas apresentadas, Adriana é condenada a 12 anos de prisão pela morte de Arthur. A notícia cai como uma bomba. Todos ficam em choque. Otoniel não consegue acreditar. Pedro sente o mundo desabar diante dos seus olhos. E Adriana vê sua vida ser destruída por um crime que não cometeu. Mesmo diante da tragédia, Pedro se recusa a aceitar a derrota. Com a ajuda de Kleber, ele começa imediatamente a preparar um recurso para tentar reverter a condenação. Ao mesmo tempo, promete que fará tudo para descobrir quem realmente está manipulando o caso. Enquanto isso, novas revelações começam a surgir. Dora, esposa de Ademir, demonstra enorme desconforto ao perceber que o marido pode ter ajudado a condenar uma inocente. Helenice também começa a desconfiar das atitudes de Tom e passa a observar cada passo do rapaz. Dentro da prisão, Adriana tenta se adaptar à nova realidade. Apesar da dor e do sofrimento, ela continua ajudando as outras detentas, conquistando respeito e admiração de muitas delas. Mas nem todas estão dispostas a aceitá-la. Entre as presidiárias, existem pessoas perigosas observando cada movimento da terapeuta. Ao mesmo tempo, Pilar comemora sua vitória. Com Adriana atrás das grades, ela acredita que finalmente eliminou sua maior ameaça. Porém, a vilã está longe de ficar satisfeita.
Sua ganância cresce ainda mais quando ela decide assumir o controle total dos bens deixados por Arthur. A situação se torna ainda mais cruel quando Pilar expulsa Otoniel e toda a sua família da casa onde viveram por tanto tempo. A humilhação revolta todos, mas também fortalece a união daqueles que continuam lutando contra ela. Enquanto isso, Pedro e Adriana vivem um momento emocionante antes da separação definitiva. Os dois finalmente admitem o amor que sentem um pelo outro e, mesmo cercados por dor e incertezas, compartilham um beijo que muda tudo. Um beijo que simboliza esperança. Um beijo que promete resistência. Um beijo que mostra que o amor ainda está vivo, mesmo diante da injustiça. Mas o que ninguém imagina é que Pilar ainda está preparando algo muito pior. Uma nova conspiração começa a ser planejada. Uma conspiração que pode colocar vidas em risco e transformar completamente o destino de Adriana. Pedro descobrirá provas explosivas contra Ademir. Pilar iniciará um plano ainda mais cruel contra Adriana, e uma ameaça mortal começará a rondar a prisão. Quando tudo parecia perdido para Adriana, a situação consegue ficar ainda pior. A condenação injusta abala completamente sua vida, mas o verdadeiro pesadelo apenas começou. Enquanto Pedro luta desesperadamente para provar sua inocência, Pilar decide ultrapassar todos os limites da maldade e inicia uma nova fase de sua guerra. Uma fase onde a simples destruição da reputação da terapeuta já não parece suficiente. Dentro da prisão, Adriana tenta encontrar forças para seguir em frente. Mesmo cercada por grades, ameaças e humilhações, ela continua ajudando outras detentas, conquistando o respeito entre algumas mulheres que passam a enxergar nela alguém diferente. Porém, nem todas compartilham dessa admiração. Entre as internas está Zene, uma mulher perigosa que começa a agir como instrumento dos planos sombrios que estão sendo arquitetados do lado de fora. Enquanto isso, Pedro mergulha cada vez mais fundo na investigação que pode mudar tudo. As suspeitas sobre Tom aumentam rapidamente. Cada detalhe parece apontar para uma fraude cuidadosamente construída para condenar Adriana. As dúvidas se transformam em quase certeza quando Helenice consegue enviar para Pedro documentos comprometendo diretamente Tom. O extrato bancário revela depósitos suspeitos. Dinheiro, muito dinheiro. Exatamente no período em que o falso testemunho foi apresentado. Ao analisar as informações, Pedro fica estarrecido. Tudo indica que Tom recebeu pagamento para mentir no tribunal. E o pior de tudo é que o dinheiro leva diretamente ao nome de Ademir. A descoberta provoca uma explosão dentro da própria família. Pedro confronta o pai sem piedade. Você comprou aquele depoimento, não comprou. Ademir tenta desconversar, tenta manipular, tenta intimidar, mas desta vez Pedro não recua. Pela primeira vez na vida, ele rompe completamente com o homem que sempre admirou. O advogado percebe que está perdendo o próprio filho por causa das escolhas que fez. Enquanto a guerra familiar explode, Pilar abre uma nova frente de batalha. Obcecada pelo patrimônio deixado por Arthur, ela decide atacar diretamente Tiago. A vilã passa a espalhar dúvidas sobre a paternidade do rapaz, tentando excluí-lo da herança. Silvana reage imediatamente. Ela enfrenta Pilar sem medo. As duas protagonizam discussões cada vez mais violentas. E a disputa pelos bens da família se transforma numa verdadeira guerra. Mas nada disso se compara ao plano mais cruel que Pilar está preparando. Longe dos olhares de todos, ela começa a considerar uma solução definitiva para Adriana. Uma solução que não envolve tribunais, nem recursos, nem novas acusações. Pilar simplesmente passa a cogitar a morte da terapeuta. Enquanto isso, na prisão, a tensão cresce. Nancy percebe movimentações estranhas e alerta Adriana diversas vezes. Tenha cuidado.
Tem gente querendo te fazer mal. Adriana tenta manter a calma, mas sente que alguma coisa está errada. E, infelizmente, sua intuição estava certa. Pouco tempo depois, Zeni parte para o ataque. A agressão acontece de forma brutal e inesperada. Adriana é surpreendida e não consegue se defender. A violência deixa todas as detentas em estado de choque. Zeni foge rapidamente antes que os guardas consigam agir. Quando Pedro recebe a notícia, seu mundo desaba novamente. Ele corre para saber o estado da mulher que ama. O medo toma conta de todos. Por alguns momentos, ninguém sabe se Adriana vai sobreviver. A tensão é enorme. A angústia domina cada pessoa que ainda acredita em sua inocência. Felizmente, após receber atendimento médico, os profissionais informam que ela está fora de perigo, mas as consequências emocionais do ataque permanecem. Pedro visita Adriana, segura suas mãos, olha nos seus olhos e, naquele instante, percebe que não pode mais esperar, não pode mais agir devagar, não pode mais confiar na justiça tradicional. Se quiser salvar Adriana, precisará derrubar toda a rede de mentiras construída ao redor dela. Ao mesmo tempo, André retorna ao Brasil e sua chegada provoca enorme desconforto em Ademir. O advogado entende imediatamente que sua posição está ficando cada vez mais vulnerável. As provas estão surgindo. Os aliados começam a questioná-lo e Pedro está mais determinado do que nunca. Enquanto isso, Nancy passa a investigar discretamente quem está por trás do ataque na prisão. As suspeitas apontam para uma conspiração muito maior do que todos imaginavam. Uma conspiração capaz de ligar Pilar Zeni e outros personagens influentes. Nos bastidores, Otoniel continua lutando pela família e encontra apoio inesperado em Francesca. Entre os dois nasce uma aproximação sincera, que traz um pouco de esperança em meio a tantas tragédias. Mas a verdade é que ninguém está realmente seguro. A cada dia, os inimigos de Adriana se tornam mais perigosos. A cada dia, as mentiras ficam maiores. E a cada dia, Pedro se aproxima da prova definitiva que pode destruir Pilar e Ademir para sempre. Só que existe um problema. Quanto mais perto da verdade ele chega, maior passa a ser o risco para sua própria vida. E quando essa guerra finalmente explodir, não haverá mais volta. Se você gostou desse resumo emocionante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos acontecimentos, porque os próximos capítulos prometem revelações explosivas, novas traições, uma batalha intensa pela herança de Arthur e a possível queda daqueles que fizeram de tudo para destruir Adriana.